Tá gravando. Posso começar, gente? Só um momento, Cláudio. Só a Isabel, Tá. a Isabel fez uma pergunta semana passada sobre a questão do livro do Seara, né, Isabel? Você lembra? Ah, sim, o que significavam essas questões, né, que eles põem aqui. Exatamente. Então, eu dei uma pesquisadinha rápida, né? Então, se você for, que nem hoje, né, questão 267. Se você for lá no 267, né? Hoje é 249. Oi? Hoje é 249. 249? Obsessores, não é? Ih, será que eu botei errado? Não, mas tudo bem. Explica aí o que você ia explicar. Não, aqui 267, certo? Então tem 1, 2, 3, né? Aí é a questão 267 do livro. Aí você vê, vai lá no 267, tem item 1, 2 e 3. Então, essa leitura aqui de bom espírito se refere a essas três frases aqui, entendeu? Ah, é do livro dos espíritos, então. Não, livro dos médios. Livro dos médios. Livro dos médios. O livro dos espíritos, na verdade, tem um livro que chama Religião dos Espíritos, que fala sobre o livro do Espírito. Tem o Espírito da Verdade, que fala sobre o Evangelho. E tem o livro Justiça Divina, que fala sobre o céu e o inferno. Então, a Seara do Médium fala sobre o livro dos médiuns. Entendeu? Ah, tá legal. Seria como se fosse um complemento. Exatamente. Legal. Obrigada. Na 267 você falou, né, Radal? A questão 267, né? Isso, não, é que depois eu vou ler. Eu peguei aqui por um acaso, já vou deixar aberto, porque eu estava com ele na mão, eu vou ler depois. Então, tá certo, a coisa aqui é 51, né, Cris? É 51, né? Tá certo, é essa mesmo. Tá Então, certinho. a preço inicial, Maria Sueli, que está aí, né? A Fernanda, Evangelho. A Isabel, Vibrações. E a Rita, que hoje não vem, né? Quem faria a prece final no lugar da Rita? Alguém se habilita? Todo mundo? Numa voz só? Bom, depois nós vemos isso, lá. No lugar da prece final, eu posso ler uma poesia chamada Ave Maria, do Fernando Pessoa, que hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu faço a vibração e eu leio a poesia em seguida, pode ser? Pode ser. Então tá. Então vamos lá, Cláudio. Então vamos lá. Então eu vou ler da Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, Bons Espíritos, item 51. Reunião pública de 11/7/1960. Item 267, subitens 1º, 2º e 3º. Quando em dificuldade, assinalas contente a mão que te oferta auxílio espontâneo. Se sofres, adquires ânimo novo perante alguém que te reanima. Doente, sabes ser reconhecido a quem te socorre. Em erro, apresentas-te renovado diante daquele que te apoia o reajuste sem recorrer à condenação. Solitário, encontras a presença do amor no companheiro que te dirige a boa palavra. Sabes que te enganas muitas vezes, apesar do teu devotamento à verdade, e que, em muitas circunstâncias, pareces abraçar a ingratidão e a agressividade. Não obstante o propósito de honrar a justiça, e por esse motivo, dignificas todos aqueles que te estendam bondade e compreensão. Respeitas quem te não dá prejuízo. Admiras quem não te fere as convicções.
Estimas a quem te ajuda sem perguntar. Abençoas a quem não te cria problema. Agradeces a quem te aprecia a nobre intenção. Em suma, recolhes reconforto e felicidade junto de todo aquele que te aceita como és, amparando-te às necessidades sem exigir-te certificados de perfeição e exames de consciência. Pelo auxílio que recebes, conheces perfeitamente o auxílio que podes prestar. Identificarás, assim, facilmente a condição do amigo desencarnado. Se ele deseja comunicar-te o bem a que aspira em favor de si mesmo, não permitirá que faças ao próximo aquilo que não queres que te seja feito. O bom espírito, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros para que sejas igualmente um espírito bom. É a reforma íntima, né? Entendo que seja a reforma íntima e o quanto é o orar e vigiar, orar e vigiar, o quanto você precisa sempre estar cuidando dos pensamentos, porque de acordo com aquilo que você pensa, é o que se aproxima de você. Então, cuidar dos pensamentos, orar e vigiar, para que os bons espíritos possam estar sempre te auxiliando. É isso aí. E você percebe que essas três frases finais aqui se referem ao que está no livro dos médiuns, né? Pelo auxílio que recebes, conhece perfeitamente o auxílio que pode prestar, né? Aí a leitura do Sierra Média é baseada nessas frases aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pede a ajuda dos bons espíritos, mas como que a gente consegue fazer essa ligação com bons espíritos, né? É eles que vêm até nós, ou depende de nós a nossa transformação, a nossa reforma, ou a melhora do nosso sentimento, dos nossos pensamentos? Como que eles vão chegar até nós? Será que a gente continuar falando mal do vizinho? Eles vão estar nos auxiliando? Não, né? Então, a gente só vai ter uma ligação um pouquinho mais afinada, vamos dizer dessa forma, com bons espíritos. Vai depender da gente, da nossa melhora como ser humano, com a refinação, fazer os nossos sentimentos se tornarem melhores, né? As nossas palavras, nossos modos. Aí sim nós vamos ter um contato mais íntimos com bons espíritos, né? É isso aí. Vamos lá para a prece inicial? Senhor, fica conosco no início, meio e fim dessa aula. Rogamos ao Senhor Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que possam nos induzir ao erro e dar-nos a luz necessária para os bons estudos dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Evangelho? É o Evangelho, está certo. Capítulo 21, né? 5 e 6. Prodígios dos falsos profetas. Então, por que se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos, para enganarem até mesmo os escolhidos? Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por ele, quando lhe aprouver.
O simples bom senso nos diz, porém, que ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazerem o que ele fez. Jesus não podia consagrar esse princípio. Se acreditarmos, portanto, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, que o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados, disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e por isso nada provam, desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, pois mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que se amplia as leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui, à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem aquilo que aos olhos de algumas pessoas parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que, tanto mais indigno com mais digno, podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. E aí o versículo 6 aqui, né? Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão do mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, 1. Bom, então a reflexão que eu fiz em cima, né, desses dois parágrafos desse capítulo, né, é que, na verdade, o Espiritismo, ele vem ensinar, né, muito, a gente já estudou sobre as leis naturais, as leis espirituais, e a gente sabe que hoje em dia muita coisa extraordinária, né, que a gente, não a gente, né, mas que as pessoas no geral consideram coisas de outro mundo, a gente sabe que hoje tem uma explicação. E o Espiritismo, ele explica muita coisa, né, o que nos conforta. Então, hoje é difícil para a gente acreditar, né, ou levar a sério alguma teoria muito extraordinária que fuja, né, é uma coisa muito misteriosa, porque hoje a gente sabe que tanto a ciência quanto, no caso aqui, o Espiritismo, ele explica, e aí muita coisa cai por terra, né, muita coisa cai por terra. Então, o que eu refleti muito é naquela máxima, né, que tem na Bíblia, do orai e vigiai, né? A gente tem que, primeiro, estudar muito, né? Tá sempre estudando, né? E tá sempre vigiando nossos pensamentos, a maneira como a gente está vibrando, porque é isso que vai fazer com que a gente não caia, né? Nessas teorias miraculosas, né, que de vez em quando a gente escuta um ou outro falar, né, com relação a esses falsos profetas, que a gente sabe que tem um monte, né, principalmente nos dias de hoje, eu acho que sempre teve, né, mas nos dias de hoje, com a internet, com a tecnologia, é muito mais fácil, né,
de se iludir, de se enganar. E a pessoa que ela não tem o conhecimento e ela cai nessas teias, né? Então fica muito mais fácil. Às vezes uma pessoa fragilizada por sofrimento, né? Então aí fica muito mais fácil. Então eu acho que essa palavra vem reforçar muito, né, o nosso estudo, a necessidade da gente estudar sempre, né? E a questão de sempre vigiar os pensamentos, porque eu acho que o que comanda tudo mesmo é a maneira como a gente pensa, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, né? E aí a gente vai conseguir, através, né, desses recursos, a gente vai conseguir distinguir, né? Quem realmente é bom, né? Como a Isabel falou semana passada, né? Os bons frutos, né? Quem realmente é bom, né? Através da questão moral, e aqueles que não são bons, que estão querendo tirar um proveito, ou que estão querendo, né, enganar, enfim. E isso serve tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, né? Porque o evangelho aqui vai, acho que é o próximo capítulo até, eu vou até, é o capítulo 6, acho que vai falar sobre a questão dos desencarnados. Eles desencarnam e lá na espiritualidade continuam tentando enganar com teorias miraculosas, enfim, fazendo a mesma coisa que já faziam aqui na Terra. Então, a gente tem também que tomar muito cuidado com os desencarnados e com aquilo que a gente atrai para perto da gente, né? Então, o que eu tirei, assim, de reflexão dessa passagem foi isso, né? Não sei se eu expliquei bem tudo, aí vocês podem complementar, por favor. Você comentou corretamente a situação, né? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Os expositores estão tudo quieto? Você Randall, comentou. Oi. não, o que eu acho que é legal, que a Fer comentou, que assim, né, o que define mesmo é a moral, né, é a regra da boa conduta, né, que define o bem do mal. E aí, numa comunicação mediúnica, né, você tem que ter essa sensibilidade, essa sutileza de ver se é um espírito realmente do bem, que tem ali amor ao próximo, caridade, desapego, ou se é ali um espírito que está se fazendo, né, de bom, vamos dizer assim, e ainda ele tem nele, né, impregnado nele o orgulho, a vaidade, o ciúme, o apego às coisas materiais. Eu acho que isso que foi, que a Fer explicou bem mesmo, né, é só mais uma ratificando o que ela comentou, né. Exatamente. O Jorge, como que é o Jorge, como que é o sobrenome dele agora? La House, alguma coisa parecida. Ele falou assim, que é muito fácil a gente falar que a gente é bom, né? Dependendo de onde a gente convive. Se a gente convive no meio de pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, praticam as mesmas situações, então a gente não é muito tentado, vamos dizer dessa forma, né? Mas ele fala assim, eu não fumo, eu não bebo, né? Mas convivo com pessoas que não fumam, que não bebem. Agora, será que se a gente fosse colocado no meio de uma situação onde pessoas bebem, fumam, jogam, será que a gente se resistiria à tentação de fumar, de beber, de jogar? Aí que a gente vai comprovar realmente se a gente está um pouquinho moralmente melhor, né? Quer dizer, enquanto a gente está assim num ambiente onde favorece para nós, é ótimo, né? Agora, se a gente for colocar numa situação adversa, onde realmente aquilo que a gente fala, eu sou bom porque eu não bebo, não fumo. Mas se viver num meio ambiente onde tudo não bebe, tudo não fuma, todas as coisas, será que a gente consegue resistir? Se a gente resistir, realmente falar, pô, realmente eu sou uma pessoa já está um pouquinho melhor, né? É verdade. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Eu acho que sim, Radal. E o detalhe, eu acho que ainda tem um detalhe a mais, né? É assim, ó, pegando esse exemplo que você disse aí de conviver com quem fuma, bebe, joga, enfim, ter uma vida desvirtuada. Quando você desencarna, a tendência é que você vai para o lado de lá
é com isso ainda impregnado em você, né? E você vai conforme assim, sua Do sintonia, né? jeito que eu sair daqui, eu chego lá. Exatamente. Você falou o trabalho mediúnico, o trabalho mediúnico até pode se apresentar um espírito, sim, com palavras boas, palavras doces, falando coisas. Mas o médium preparado, o médium consciente, ele vai perceber se ele é um espírito realmente bom ou se é um espírito ainda um pouco moralmente abaixo, né? Você vai perceber pelas sensações que ele sente desse espírito, né? Exato. É a forma dele sentir. Se ele sentir tranquilo, sentir sereno, alegria, paz. Agora, se ele sentir, mesmo que o espírito esteja falando coisas bonitas, se ele sentir um incômodo, né? Aí o espírito está simplesmente se fazendo de bonzinho para outras finalidades, né? Mas que acaba não se sustentando, né? Tudo bem, pessoal? Mais alguma coisa? Vamos para a aula nossa. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, já falamos bastante, né? Dos médios, do dirigente, da pessoa que conversa, da pessoa que sustenta, o que tem, o que não tem que ter na sala. Todas essas coisas já foi falado, né? Então, aqui tem essa frase aqui do João, né? E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água da vida. Aí depois, no fim, tem do Emmanuel falando sobre isso aí, né? Bom, então é a etapa do esclarecimento, escuta, esclarecimento e conclusão, certo? Logicamente, tem todo um preparo inicial, né? Nós chegamos na sala de reunião, buscamos chegar de uma forma assim tranquila, serena, porque nós estamos chegando num pronto-socorro, né, num hospital espiritual. E, logicamente, que nós estamos ali para ajudar, né, e não para ser socorrido. Então, nós não devemos chegar lá falando coisas que não tem nada a ver com o trabalho, falando de futebol, de crime, de política, e aí vai por fora, né? Nós temos que chegar com a mente tranquila, sadia, né, para que nós possamos realmente colaborar com o trabalho mediúnico. Lógico, a preparação a gente sempre inicia lendo alguma coisa para o Pão Nosso, né, do Caminho, Verdade e Vida, ou um outro livro. Sim, uma leitura do Evangelho, e depois a oração de uma pessoa escalada para isso, e a troca de passe, né? Após a troca de passe, é feito um tipo de união de pensamento pelo dirigente, para que se inicie realmente a conversação com os irmãos que ali comparecerem, né? Até aí, tudo bem? Então, na verdade, né, quando nós vamos conversar... Nós vamos conversar, é um dos principais momentos que acontece na reunião mediúnica, né? Considerando o ápice da realização dos trabalhos organizados entre os dois planos da vida. Logicamente que esse trabalho, por diversos motivos, né, não deve estender muito além de 60 minutos, né? Aí vai trazer fadiga ao médium e todas essas coisas. Também tem um negócio de horário. Os nossos irmãos espirituais também têm seus horários, né? Eles têm suas obrigações em outros lugares. Então, eles não vão ficar ali presos conosco 2, 3, 4, 5 horas, porque nós queremos, né? Eles simplesmente de horário que é combinado, eles vão fazer suas outras funções, né? Então, tudo que nós vamos falar aqui segue orientações da FEB, Federação Espírita Brasileira, certo? Não tem nada assim fora da nossa cabeça, do nosso pensamento, né? Tudo baseado no que a FEB nos fala. E, lógico, a conversação, né, sempre gira em torno da lógica, né, e do amor, né? Porque a gente não pode ficar tendo uma conversação com os nossos amigos
de uma forma ilusória, brincando, contando historinha, que não tem nada, né? E se também não tiver nenhum sentimento de compaixão, de respeito, de amor, aí fica bem difícil a conversação com esses irmãos espirituais. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Tá dando para entender? Bom, quais seriam essas etapas, né? Nós já fizemos a nossa oração, trocamos o passo. Quantas etapas teria um trabalho mediúnico? 1, 2, 3? Quais seriam essas etapas? Poderiam falar alguma coisa? Eu vou tentar, eu sei que vocês não têm conhecimento de trabalho mediúnico, né? A gente começa de que jeito? Colhendo informações ali, Radal, do espírito. Por aí, Marcelo. Então, vamos lá. A primeira situação, na verdade, é fundamental que a gente saiba escutar, certo? A gente precisa escutar o que esse irmão que está ali presente tem para nos dizer, certo? E como que a gente vai auxiliar alguém, né, se a gente não escuta o que ele está falando? É no escutar, né, que nós vamos conseguir identificar a possível dificuldade que ele está tendo, né? E identificando essa dificuldade, né, aí a gente vai prestar o auxílio da melhor forma possível, né? Normalmente, né, alguns médios já começam falando, né? Nós não precisamos nem perguntar nada, né? Eles já começam falando. Tem outros que não, tem outros que tem que dar uma cutucatinha, né? Então, o que é realmente um ponto essencial nessa escuta? O que a gente precisa ter realmente para escutar o espírito? É uma coisa que a gente está sempre falando, né? Uma pessoa impaciente, ela consegue escutar direito o que o espírito tem a falar? Paciência, né? Paciência, empatia, interesse. É a paciência, né? A gente tem que ter a paciência de saber escutar o que a outra pessoa quer nos transmitir. Porque se ela está falando, a gente está falando em cima, ninguém vai entender nada, né? Se a gente não espera ele colocar a sua dificuldade e a gente já começa a falar um monte de coisa, a gente não vai conseguir identificar aquilo que realmente esse irmão está precisando. Esse irmão, essa irmã, né? Mas, como disse. Então, na verdade, a paciência realmente perante a todos os espíritos, né? Seja qual for a forma que ele chegar perante a nós, é muito necessária a paciência, né? Para que a gente possa realmente transmitir palavras de respeito, de carinho, ter a compreensão exata realmente do que eles estão precisando, do que eles estão necessitando, né? Porque nós não sabemos, na verdade, qual a situação que ele carrega dentro dele, qual o tipo de angústia, de dor, né, que ele está carregando dentro dele. Então, nós teremos que estar bem ligado a essa possibilidade de entender o que ele está carregando dentro dele, né? Se nós estamos ligados, né, nós teremos uma facilidade maior de realmente auxiliar essa pessoa, né? Pode ser que ele venha porque ele não tenha conhecimento do que desencarnou, pode ser que ele esteja ainda acamado num hospital, né? Pensando que ainda está no hospital de encarnado, mas já desencarnou, mas não sabe. Pode ser que ele tenha algum tipo de vamos dizer assim, com algum componente do grupo, né?
Tem várias variantes que podem acontecer no trabalho mediúnico, né? Mas uma coisa nós poderemos considerar. Todos os irmãos que comparecem ali, eles não são totalmente ignorantes, né? Eles não são espíritos primários, porque eles já conviveram várias reencarnações entre vinda e ida, como ser encarnado e como ser espiritual, né? É que muitas vezes quando a situação ele ainda está perturbado com a mente e não sabe realmente discernir realmente o que está acontecendo com ele. Vocês concordam com isso? Então, Ninguém concorda, ninguém discorda? Eu concordo. O Radal, Oi. acho que é muito parecido com a terapia, né? Sim, Porque eu me identifico muito, assim, né? Porque como eu trabalho com isso, eu me identifico muito. É como se estivesse chegando um paciente onde eu tenho que dar a escuta. E os meus julgamentos, os meus defeitos, eu deixo lá fora. Porque ali eu tenho que estar concentrada e tenho que estar, né, com atenção realmente na pessoa, né? exatamente. Então, para mim, é muito parecido, na verdade, né? Então, você pode dar uma boa conversadora no trabalho mediúnico. Já tem Hã? prática? Então, você pode dar uma boa conversadora no trabalho mediúnico. Vamos ver, né? Uma coisa é com o encarnado, outra coisa é com o desencarnado. Não tem muita diferença, não. A única diferença é que você não está vendo, a não ser que você tenha É, uma evidência, né? Mas você não não está tem, vendo. acho que não. Evidência não. Ô, Radal, a gente Oi. é intuição, não é só escuta, é intuição também. Ah, sim. Sim, sim. O Você tem que médium ter, você tem que ter a intuído, ligação. é uma ligação, isso. Você tem uma ligação com o mentor do trabalho ou com o seu mentor, vamos dizer assim, particular, né? Para que você possa receber a intuição e transmitir, né? Aquilo que é necessário. Porque se for só depender da gente, né? Do nosso conhecimento, de falar aquilo que nós sabemos, às vezes a gente não encontra uma situação correta para encaminhar o caso. Não, Mas não a gente encontro. aberta à espiritualidade, sempre vem alguma coisa, ó. Bem, Então a gente encaminha daquela forma, certo? certo. Bom, ainda na escuta, né? Como já falei, que alguns espíritos já, o médium da passividade, ele já começa a falar, certo? E tem outros que, na verdade, está envolvido, mas ele fica quieto, né? E aí, se não houver alguma forma de seu dirigente, a pessoa que está conversando, não dar uma cutucadinha nele, assim vamos dizer, ele não vai conversar, né? Ele vai ficar quieto. E se ninguém perceber, pode ser que o médium fique envolvido a reunião inteira e ninguém perceba que ele está envolvido espiritualmente, né? Porque o dirigente ou a pessoa que está conversando não se deu conta, não chegou perto do médium e perguntou para ele, né? Alguma coisa para despertar ele, para que ele possa começar a falar, né? Lógico, então o primeiro contato de escuta, né? Sim, a gente tem sempre de falar alguma coisa, né? Aí vai depender muito de quem está conversando, de que forma está conversando, né? Podemos chegar perto do médico, né? Perceber que ele está envolvido, mas ele está quietinho lá, tal. Depois, podemos assim de uma forma fraternal, né? Uma forma tranquila, serena, né? Oi, como você está? Está tudo bem, né? Podemos ajudá-lo? Como você se sente, né? Você deseja alguma coisa? Precisa de alguma coisa, né? Às vezes ele continua feio, mas eu não quero falar. Aí você vai estendendo as palavras, né? Talvez falando assim, mas é tão bom conversar um pouquinho. Às vezes a gente está tão quieto, né? E vai fazendo com que ele vai se abrindo para que ele possa realmente colocar o que ele está passando no momento, né? Para que a gente possa realmente ajudar. Então, na verdade, muitas vezes,
ele pode andar em círculo, né? Aquela ideia fixa, aquela ideia cristalizada, que ele vai e volta sempre no mesmo assunto, né? E é preciso auxiliá-lo, né? Não simplesmente fazer assim, olha, meu irmão, você não está mais aí, você está aqui, olha a sua volta, né? Veja quanta gente te ajudando, porque ele não está conseguindo entender o que está acontecendo. Então, é necessário trabalhar para identificar esse ponto que ele está preso e tentar puxar ele para uma outra conversa, para ele sair desse, vamos dizer, encanto, né? E ele possa abrir o leque para que haja uma conversa um pouco diferente do que ele está simplesmente rodopiando no pensamento dele, né? E é lógico, né? A gente tem que evitar aquela história de só a pessoa que está conversando conversa, né? Não deixa o espírito conversar, certo? Aí começa a derramar em cima do espírito sermão, ou ensinamento doutrinário, ou, né? Aí nós não estaremos ajudando nada, né? Nós temos que saber realmente dosar as coisas, escutar, falar, né? E nem também podemos deixar, de repente, o médium, né, ser tomado pelo espírito e começar a falar, e não dar oportunidade para quem está conversando entrar e tentar ajudar de alguma forma. Daí vocês entenderam, pessoal? Tem alguma coisa que está meio esquisito aí? Porque a gente tem conhecimento, a gente falando, para a gente é tão fácil, né? Mas para quem nunca trabalhou em trabalho mediúnico, a gente pode ficar voando, né? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Mas o médio de passividade, ele pode controlar isso, Radal? A fala do espírito? Pode? Pode e deve, né? Ah, tá. É ele que é o responsável, porque, na verdade, quem está dando o primeiro socorro é o médium. Certo. O primeiro contato, vamos dizer assim, contato espiritual, perispírito com perispírito, é o médium. Ele que vai sentir o contato, ele que vai sentir as reações. Então, é ele que realmente tem que saber lidar com a situação, né? E aí tem que ter o conjunto. Eles lidam a situação dele e a pessoa que está conversando vai entrando e vai conversando e vai ajudando, né? Então, na verdade, aí quando você consegue identificar as situações, aí a conversa vai de uma forma mais tranquila, mais serena. Ô, Nelcione, você quer estar aí muito quieta aí? Não quer falar nada, não? Bom. Você falou tudo. Só Oi? estou escutando. Estou na escuta. Então, de uma forma mais, assim, vamos dizer assim, abreviada, né? O que a gente poderia falar, né? Deixar o espírito falar, né? Colher informações, né? Identificar o que realmente ele está precisando, né? Também que tipo de espírito é aquele, né? Porque cada ser é um ser individual, né? Não é porque é espírito que é tudo parecido, certo? Porque cada um tem as suas características individuais, certo? As suas necessidades individuais. É lógico, fazer perguntas de uma forma bem objetiva e esclarecedoras, né? O que mais? Manter o foco na dificuldade dele, né? Buscar e identificar aquele ponto que realmente ele precisa ser tocado, né? Para que a gente possa, de uma forma melhor, ajudá-lo naquilo que ele necessita. E, logicamente, que a gente tem que ficar atento, né, a essas ideias fixas que pode até, vamos dizer assim, impedir ou dificultar muito o trabalho, né? O diálogo, né? Porque se a gente não conseguir penetrar no que ele está precisando ser ajudado, se a gente não conseguir fazer com que ele quebre aquela cristalização, realmente vai ser um pouco
não vai ter como diz assim, uma ajuda eficiente para ele, certo? Vamos nos comportar que nem aquele médico que nós sentamos na frente dele, ele olha para sua cara, dá uma receitinha qualquer e dispensa você, certo? A gente sai do consultório dele e fala assim, nossa, será que eu vou tomar esse remédio mesmo? Ele nem olhou para a minha cara, né? E aí, no fim, dependendo da situação, a pessoa pega a receita, rasga e joga fora, né? Então, por isso que é importante identificar realmente a situação que ele está passando, né? E a outra fase? Já apareceu aí? Como que funciona essa outra fase? Bom, nós já recebemos nosso irmão, nós já damos as nossas boas-vindas, né? Já identificamos, de certa forma, o que ele está precisando, né? Depois de escutá-lo por algum tempo, de colocar algumas situações que ele precisa escutar, aí nós vamos realmente... não seria o esclarecimento doutrinário, mas trabalhar para que ele possa ser ajudado naqueles, assim, ou esclarecendo sobre a situação dele, do que ele pode ser ajudado, o que ele pode fazer, né? Porque muitas vezes ele pergunta, e agora? Vou fazer o quê? Né? Aí você orienta da melhor forma possível qual as situações que ele pode fazer. De repente você vem na forma assim, mas você não gosta de cuidar de criança, de cachorro, ou pintar, ou tocar, alguma coisa parecida. Aí você fala para ele, mas você não gosta de fazer tal coisa? Eu gosto, tal, sei o quê, né? Então, você vai ter a oportunidade de, no mundo espiritual, ir para uma escola, desenvolver essa sua habilidade, tal, né? São coisas que nós procuramos colocar, né? Então, na verdade, nessa parte do esclarecimento, né? Acho que eu estou adiantando muita coisa, né? Essa parte do esclarecimento, a pessoa que está conversando, ele pode fazer o que com o espírito? Dependendo da conversa que a pessoa está conversando, o que acontece com o espírito? Ele se tranquiliza ou ele fica mais nervoso ainda? Não, ele tem que sair dali mais tranquilo, não é? Sim. Ele tem que sair mais tranquilo dali, não é? A tendência é essa, né? Mas vamos dizer que, de repente, o espírito está lá, ou a pessoa que está conversando começa a falar umas coisas, o espírito não gosta. E a pessoa que está conversando insiste com aquilo. E o espírito começa a ficar nervoso. E aí, o que acontece? Se a pessoa... Oi? Fala, pode falar. Então, aí a gente tem que, assim, ir acalmando, acredito. É o que eu vejo no centro. Acalmando a pessoa e ver se ele não vê parentes deles que já fizeram a passagem, que estão ali esperando por ele para ajudá-lo, para esclarecê-lo, para levar para uma sala de aula, para uma casa. Não é assim, Radar? É para ser desse jeito, né? Mas, como eu disse para você, cada caso é um caso, né? Quer dizer, Cada casa como nós aqui encarnados, né? De repente a gente vai conversar com uma pessoa, aí você fala um negócio para a pessoa não quero saber disso. Aí fala, não, você tem que saber, isso aqui. Aí a pessoa, já falei que eu não quero saber disso. Aí você continua insistindo, o que a pessoa vai fazer? Então, eu já vi casos muito difíceis assim. Eu já vi, pessoalmente, eu vi casos muito difíceis de dialogar. E agora fala uma coisa para mim. E se a gente tem que saber, procurar saber ali se é homem ou se é mulher, é importante isso? Não é importante, né?
Porque muitas vezes ele pode se enganar, né, Sueli? De repente a gente está conversando e de repente a gente fala assim, ele, ou fala ela, aí ele, opa, não sou ela, sou homem. Né? Sim, Porque não é porque sim, está do outro lado, né? Sim. Que ele continua como sendo homem quando sendo mulher, certo? Né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Às vezes escapa, às vezes foge, a gente fala, mas sempre usar um termo indefinido, né? Você, né? Tem uma nova palavra que a Nelciane falou que eu até esqueci. Como que é, Nelciane? Vire, como que é? Elu, Então, Delu. hã? Elu, Delu. Aí. Ele, ele ou ela, dele ou dela. E como que é a palavra correta? Aí o Elu Delu é o Elu Delu é o ele dela. Sem gênero. É sem gênero. Elu, ele ou ela. Agora, ali na conversação, se a gente não consegue, eu que tenho às vezes essa dificuldade, eu evito de me referir a qualquer tipo de gênero. E aí, se tiver de dirigente, no final, a gente fala, viveremos luz para esse espírito, no caminho desse espírito. Exatamente. Muitas vezes a pessoa fala em filhos, assim, de uma forma que você vê que é uma mãe. Então, fica difícil, é fácil de descobrir. Então, mas tem vezes que não é, Radal, e tem vezes que aparece cada seres duros, assim, que já viveram muito. Nossa Senhora, eu já vi cada coisa, gente. E por isso que eu estou aqui para esclarecer para mim, que tenho muitas dúvidas. Todos nós temos dúvida, né? Mas a gente tem que botar assim na nossa cabeça, nós que trabalhamos em trabalho mediúnico, né? Nós temos que aprender e trabalhar com isso. Não importa a situação do irmão que comparece ali, né? Não importa o que ele fez na vida de encarnado. Não. Nós estamos ali como atendentes, enfermeiros, médicos, para auxiliar, né? Quer dizer, mas o cara fez tanta coisa errada, matou, ou não sei o quê. Não importa, nós não estamos ali para julgar ou para condenar. Nós estamos ali para ajudar. É que nem no hospital. Quando chega uma pessoa que foi baleada em confronto com a polícia, o médico, o enfermeiro, não vão perguntar o que ele fez para ser baleado, né? Eu fui assaltar, fui não sei o quê. Então não vou te atender. Você vai lá na rua, lá, você fica lá sozinho. Lá. Não, né? Eles vão atender e socorrer a pessoa da mesma forma. Né? É a função deles, certo? Eles não estão ali para julgar nem para condenar a pessoa que está ali na maca precisando de auxílio naquele momento, certo? É difícil, mas a gente tem que fazer isso. Então, mas o que eu falo de espírito duros assim, é que é de difícil até o diálogo. Sim, essa aí É difícil. Você se coloca na situação nossa aqui como ser encarnado, né? Tem pessoas que são mais maleáveis, tem pessoas que são duras, tem pessoas que têm a ideia fixa e não muda de forma nenhuma a ideia. A gente pode ver isso na nossa própria família, né? Não pode ver? E como? Então, porque a pessoa não muda, a pessoa desencarna e vai para o outro lado igualzinho o que era quando estava vivo, né? Com as suas ideias, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com seu orgulho, sua vaidade, todas essas coisas aí, né? Ninguém vira santo só porque morreu, né? E depois a conclusão, né? Aí, acho que eu já falei muitas coisas aí, que está tudo aqui. É de fundamental importância que você escute o que o Espírito tem a dizer. Se ele tem dificuldade de expressão, é preciso auxiliar, né? Como já foi falado. Né? Como deve ser o diálogo, né? Isso aqui está em André Luiz, né? Aquele livrinho Desobsessão, né? Recomenda 10 minutos de conversação. Então, deve ser não muito longo e nem também tão curto, né? Quer dizer,
O espírito mal inicia a conversação, aí o dirigente, a pessoa, tá bom, já que seja envolvido, esteja encaminhado, né? Não deu nem um minuto de conversa, já está querendo encaminhar o espírito para outro lugar, né? Não é esse o objetivo. E também não devemos ficar assim excessivamente conversando, né? 15, 20, meia hora, 1 hora, porque o médium também é um ser humano que vai sentindo as situações que o espírito está passando. Então, ele vai se incomodando, ele pode ficar com dores, pode ficar também um pouco inquieto, né? Então, o André Luiz, na verdade, no livro de obsessão, ele diz que 10 minutos é um tempo bom, é um tempo razoável, né? Dependendo da situação, mas a irmã que 3, 4, 5 minutos ele já entendeu, já aceitou ajuda e é encaminhado. E tem irmão que realmente chega aos 10 minutos, ele está lá debatendo ainda com a situação, não querendo compreender, não querendo ser ajudado, e fica ali tomando tempo, né? Muito bem. Não sei se vocês já tiveram conhecimento, alguns centros em Jundiaí, né, depende da situação, às vezes dá comunicações simultâneas, né? Ao mesmo tempo que um está se comunicando, o outro está se comunicando, tem um conversando aqui, outro conversando lá, outro conversando lá. O que vocês acham isso? Eu não acho certo. Não acho certo. Não acho. É o que acontece lá no Redenção. Por quê? Acontece. Eu não sei, eu acho que eles não têm esse controle, eu não sei. Eles vem o médium aqui conversando, outro aqui, então como eu que anoto as manifestações, fica muito difícil. Sim. Então vamos falar o porquê é bom evitar essas situações, porque ali o trabalho mediúnico é uma escola, né? À medida que está dando 2, 3, 4 pessoas dando passividade, 4 pessoas conversando, a pessoa que está na sustentação, ela vai sustentar quem? Vai prestar atenção naquele, no outro, vai sustentar quem? E ela vai prestar atenção em qual história que está acontecendo, né? O que ela vai aprender com as histórias. Então, o objetivo também dos trabalhos mediúnicos que é uma só comunicação, o objetivo é que todos aprendam com a situação que está acontecendo ali. E todos ajudem no mesmo objetivo de ajudar aquele irmão que está se comunicando. Porque se você tem inúmeras comunicações, você perde aprendizado. E, às vezes, você está tentando ajudar mas você fica ligado no que o outro está falando, porque é mais interessante a história do outro, né? Então, por isso que para evitar essas várias manifestações no trabalho mediúnico, né? Que viram um mercado de peixe, na verdade, né? 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Vocês concordam com isso? Concordo. Tem que preservar a harmonia, né, Radal? Tem que estar harmonizado, né? Sim. Com uma comunicação só, todo mundo se concentra nesse ponto, né? Exatamente. E aprende com a situação que está acontecendo, né? Exato. Porque aqui a gente não deve induzir o médium a receber isso ou aquela entidade, direto ou indiretamente. Eu sou um dirigente de trabalho, chego para o médico que eu acho que tem mais facilidades, falo assim, fulana tal, se prepara que eu gostaria que você recebesse tal pessoa, eu preciso conversar com ela. Eu posso fazer isso? Acredito que não, porque eu acho que a espontaneidade que é o êxito aí do trabalho mediúnico, né? Vocês já viram falar? Oi? Radal, aí não entra o animismo? Pode acontecer. Então, mas não é isso também, não tem... O Chico Xavier não sempre falava? O quê? Que é um fio de um lado, só recebe?
A gente Exatamente. não tem essa de você, então chama lá. Não, não chama ninguém, ele vem e, enfim, né, lá do outro lado que se organiza. Exatamente. Chico falava isso, meu amor, que o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá. Isso aí. Por isso que eu falei que tem que ser espontâneo, não tem como escolher, né? Vem você, vai você, vem você, vai você, né? Então tem que ser Mesmo uma coisa porque bem espontânea. Oi? mesmo porque lá do lado espiritual também já meio que houve um recrutamento, vamos dizer assim, né? Eles Sim. já têm mais ou menos as Sim, pessoas, os espíritos ali para serem atendidos, né? sim, Sim, sim. Porque o planejamento pertence a eles, né? Não somos nós que vamos planejar quem vai falar ou quem vai deixar de falar. Qual a necessidade que está precisando ou não, né? Quem faz tudo isso são os amigos espirituais. Eles sabem quem eles vão trazer, sabem qual a necessidade de cada um, né? Então a gente mas eu queria tanto falar com a minha mãe. Primeiro, a gente não sabe, a gente considera a mãe da gente uma santa, né? Mas a gente não sabe aonde que ela está, e de que forma ela está, e se ela tem condições de realmente comparecer a um trabalho benéfico para só fazer um agrado ao filho, à filha, ou alguma coisa parecida, né? O que vocês acham que, quando a pessoa está lá à disposição de conversar, né? Quais ações que ele deve tomar, essa pessoa que está ali para receber esses irmãos aí? Você está lá, certo? Você está lá assim para conversar, está preparado. Aí você percebe que um espírito, um médium está pronto para dar manifestação, né? Vou dizer dessa forma. Como que você deve agir? Qual a sua ação? O doutrinador tem que ter senso crítico de julgamento das ações e não julgar, ouvir e amparar. Tem isso, é o que tem que fazer, né? Principalmente, né? Bom, É acolher, né? acolher, né? Palavras iniciais, né? Como já foi falado, né? Oi, seja bem-vindo, né? Posso ajudá-lo, né? Está precisando de algo? O que nós podemos fazer por você, né? Todas essas coisas, né? Então, você está acolhendo o paciente, não, a pessoa, né? Que está ali em busca de auxílio, né? A gente usa muito essa palavra paciente, né? Mas não sei se é correta essa palavra. Seria no hospital, na verdade, dos encarnados, seria o cliente, né? Logicamente que a ação, dependendo se a pessoa que está conversando perceber que o espírito está divagando, está repetindo a situação, então ele vai procurar fazer com que seja descongestionado o campo mental dele, né? Desse espírito que está ali presente, né? Porque se ele não conseguir fazer isso, não vai fluir a conversa de uma forma bem tranquila, bem natural. Vai ser bem difícil ele estar conversando com esse irmão e o irmão está repetindo a mesma coisa, né? Então tem que realmente, como diz aí, dar uma limpada no trânsito aí da mente dele. Evitar somente um ou outro falar, né? Evitar que ou o espírito tome conta da reunião, fica falando só ele falando, né? Não deixa a pessoa conversar, ou só o conversador lá derramar um monte de conceitos doutrinários, né? Falar da doutrina espírita, falar de um monte de coisa que quem está ali não está nem um pouquinho interessado, né? Radal, voltando ao descongestionar o campo mental, assim, como?
através da palavra, mas, sei lá, vamos supor que a pessoa esteja com medo porque ela não sabia que estava desencarnada, aí ela teve a notícia que estava desencarnada, e aí, assim, está com tudo aquilo na cabeça, como que descongestiona essas aflições, né? Bom, normalmente, quando, como você está falando aí, a pessoa desencarna, né? Ninguém vai falar para ela que ela desencarnou, né? Nem o espírito, né? Pode ter que algum espírito que esteja de alguma forma querendo brincar ou tenha alguma coisa contra essa pessoa, falar, você já morreu, fica aí, não sei o quê, né? Então, quando ela é trazida para o trabalho mediúnico, a gente vai com jeitinho, né? Você vai fazendo as perguntas corretas para ela, né? Você identificando o que ela está realmente, que falaram que ela morreu, né? Mas ela não aceita porque ela está se vendo viva ainda, né? Ela se sente viva, né? Aí, então, você vai trabalhando com ela, assim, olha, quando você está num ambiente, você fala com alguém, alguém responde a você, ou você fala e parece que ninguém está te vendo, né? Ou, dependendo do caso, se a pessoa é religiosa, já coloca, se você acredita, assim, que exista algo além da morte do corpo físico, né? E dependendo da pessoa fala assim, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, né? Dependendo da situação, né? Ah, mas eu sou bom, então eu mereço um lugar no céu, né? Aí você vai colocando com jeitinho, né? Para que ela realmente perceba o que aconteceu. Nós não devemos falar assim, ó, olha, você já morreu, você já desencarnou, né? Porque aí, dependendo da situação, a gente não vai ajudar em nada e pelo contrário, a gente vai até prejudicar essa pessoa. Né? Então, você tem que ir fazendo com que... vai piorar, viu, Radal? Já sabe, se for eu, vai piorar. Porque você tem que ir colocando as situações para que a própria pessoa fale assim, espera aí, então eu morri? Não, você não morreu, você está conversando conosco. Você só fez a passagem, né? Você voltou para casa, sua verdadeira casa, tal, né? Você nunca ouviu falar que Jesus falava, na casa do Pai há várias moradas, né? Tá. Aí a pessoa vai se acordando. Né, Leocione? Quer falar alguma coisa? Ai, meu Deus, não, que difícil. Não, eu não levo jeito para dizer que a pessoa morreu, não. Às vezes que eu tentei, desandou. Então, quando passa pela minha mão, vai ser atendido sem saber que desencarnou. É muito difícil. Para mim, pelo menos, é bastante difícil essa situação. Deve ser uma situação muito complicada, né? Meu Deus do céu. Eu gosto, né? Por isso que, para mim, se torna um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? O Radal ele leva jeitinho para falar para a pessoa. Não, a morte não existe, não sei o quê. Mas eu já tentei tudo isso, não deu certo, Isabel, então eu desisto. Pô. Você sabe que eu faço parte de um outro grupo e a pessoa lá que a gente faz leitura do livro e tal, ela falou assim que existem médiums que eles, na vida espiritual, antes deles reencarnarem, eles ficam até 30 anos, 30, 40 anos tomando passes para eles virem justamente para cá, para já terem esse comprometimento e fazerem esse trabalho, vamos dizer. E eu fiquei assim, eu falei, misericórdia, então eu não passei um dia, né, nesse espaço aí, porque, né, o Radal deve ter passado todo esse tempo, porque, olha, ele faz com a maior naturalidade, né? Sobre esse caso de ficar 30 anos dando passe, eu realmente não tenho nenhuma informação, né? Não sei se as outras pessoas têm.
Sim, há um estudo, lá no mundo espiritual é estudo para tudo, certo? Então, logicamente, cada um busca aquilo que ele gosta mais, ou identifica mais, né? Então, depende da situação, a pessoa vai buscar estudo mediúnico lá no plano espiritual, escutar, conversar, essas coisas, né? Agora, o tempo exato, realmente, quanto tempo a pessoa tem, aí já não tenho como falar para vocês, né? Tem uns que levam mais, tem outros que levam menos, né? Então, tudo há uma preparação, tanto aqui na matéria, né, como no mundo espiritual, né? Tudo é, assim, a forma de você se aperfeiçoando naquilo que você pretende fazer. Se eu sou um músico, eu gosto de tocar piano, tanto aqui na matéria, eu vou estudar, vou aprender, e no mundo espiritual, se houver oportunidade também, eu vou continuar me aperfeiçoando a tocar piano, certo? Quer dizer, é tudo uma questão de trabalho constante da própria pessoa, do próprio ser humano, certo? E nada, assim, realmente surge do nada, né? Quer dizer, é tudo uma preparação constante entre a vida encarnada e desencarnada. Por isso que um tem mais facilidade de fazer tal coisa, outro, que no caso espírita, um tem facilidade de fazer mais o evangelho, né? Outro tem mais facilidade para fazer outra coisa. E aí vai, né? É tudo questão de começar e trilhar o caminho no aprendizado e no trabalho constante. Isso. Então, como deixar o Espírito falar, colher informações, identificar o que ele realmente está precisando, certo? É lógico, fazer as perguntas bem tranquila, né? Saber realmente o que você está perguntando, né? Agora, tem casos que a gente não consegue realmente identificar o que aquele ser está precisando. A gente, por mais que a gente tenta lá, a gente não consegue, né? E a gente faz o quê, né? Puxa, tentei aqui, tentei acolá, tal, mas não consegui descobrir realmente qual é a dificuldade desse irmão aqui presente. E a gente faz o quê? Boa pergunta. A gente tem que continuar focando naquela situação, né? Ficar atento à ideia fixa. Porque você consegue, de certa forma, se você ficar bem atento, ficar prestando atenção, né? Pedindo ajuda aos amigos espirituais, alguma coisa vem que você encaixa e consegue acertar a situação com esse irmão que está ali, certo? Às vezes não é fácil, mas sempre nós temos a ajuda dos nossos irmãos espirituais, certo? Então, a segunda etapa que já foi falado é pôr a par o que ele realmente da necessidade dele, do entendimento dele, fazer com que ele entenda, fazer com que ele perceba que ele está sendo ajudado, né? Então, realmente é muito importante. Esses casos de vir outros amigos espirituais ajudar, isso acontece muito. Pai, mãe, depende da situação, né? Tio, parentes, qualquer amigo, às vezes vem padre, vem pastor, depende da situação do que está ocorrendo, né? Então, na verdade, ou nós tranquilizamos esse irmão, né, de uma forma tranquila, serena, fraternal, ou nós deixamos ele irritado, né? Aí nós temos que reverter, ou então o dirigente, se tiver dirigente, tem que interferir e buscar tranquilizar esse irmão que ficou irritado porque ele estava sendo, de alguma forma, forçado a fazer uma coisa que ele não queria. O médium também, ele é responsável, né? Porque ele não está ali só para dar a passividade, para dizer, estou aqui, já vou fazer o meu serviço, vou deixar o Espírito falar por trás, através de mim, que se vire, certo?
Não, ele é responsável porque ele está ali permitindo que aquele irmão venha conversar através dele, e ele tem que estar ali vigiando, né? Logicamente que ele tem que permitir, fazer com que o espírito esteja conversando demais, tentando monopolizar o ambiente, ele dá um corte no espírito para deixar quem está conversando entrar e falar alguma coisa, certo? Uhum. E quando a gente não consegue, realmente são aqueles irmãos bem endurecidos, né? Aqueles que precisa voltar um monte de vezes na casa, né? Até realmente conseguir abrir uma pequena abertura no coração dele para que ele possa realmente começar a transformação. Então, a gente faz o seguinte, a gente vê que não vai andar, não vai sair daquilo, né? Que o espírito está muito endurecido, não quer saber, fica contrariando. Você faz uma pergunta, ele responde com outra pergunta, né? Então, simplesmente a gente eleva o pensamento a Jesus, amigos espirituais, ou envolver numa energia bem tranquila, serena, e pede para que ele esteja encaminhado em nome de Jesus, né? Faz com que ele adormeça e vá embora. Inclusive porque tem alguns que não têm nem condição de falar, né? É assim, isso acontece, né? Tem uns que realmente não tem nem condição de falar. A Sueli, acho que falou agora há pouco a esse respeito. Tem muitas situações, aqueles que de tanto mal que fez, né? Tanto endurecido que fez, que eles se veem como um animal. Praticamente um animal, né? Então eles não têm como falar, né? Muitas tem vezes também tomou veneno, alguma coisa assim. Tipo. Tomou veneno, ou teve câncer na laringe, ou pode ter sido cortado a garganta. Tem variáveis coisas que às vezes ou é mudo, né? Aqui na vida era mudo, não falava, então ele volta para o mundo espiritual também sem falar. Às vezes a gente consegue com um trabalho, com paciência, né? Fazendo com que a pessoa até desenvolva a fala e comece a falar novamente, né? Isso, quando acontece, é muito, muito legal, muito gratificante, né? Um mudo, né, que não falava aqui na carne, na matéria, aí você trabalhando legalzinho, bonitinho, né? Aí ele vai conseguindo soltar algumas palavras, aí realmente você vê até a emoção da pessoa ali que não falava e está começando a falar de novo, né? Aí que entra a questão da homogeneidade dos sentimentos do grupo, quando estamos bem sintonizados, que não acontece toda reunião, porque afinal de contas somos humanos, né? Aí consegue, às vezes, um alcance maior no socorro. Não depende só de quem está dialogando ou quem está dirigindo, mas da equipe, quem está sustentando também. Exatamente. Então, sempre ter o bom senso, né? Sempre ter o sentimento um pouco melhor, um pouco de bondade, ser bem claro nas suas palavras, né? Tato e firmeza. Não é aquela firmeza assim de querer dar ordem, certo? É uma firmeza, mas com amor, né? Você é firme no seu ponto de vista, mas você transmite também o carinho, o respeito, o amor. Não é aquela coisa, eu estou falando para você é isso, você faz isso. Não tem nada a ver isso. Porque há muito tempo atrás, eu estava começando a trabalhar mediúnico, eu vi uma situação que falei, nossa, que é isso, né? Que a pessoa que estava conversando, o espírito estava brincando com ele falou assim, quem manda aqui sou eu. Sai do corpo do médico. Parta para o corpo do médico. Fez o espírito de ping-pong. Eu falei, nossa, que é isso? Quer dizer,
Não é desse jeito que a gente tem que fazer, né? A linguagem tem que ser bem descontraída, objetiva e simples, né? Não adianta, né, a gente usar o dicionário com palavras difíceis, né? Bonita. Dependendo do espírito que está ali, você fala uma palavra difícil, bonita, ele fala assim, que está falando essa pessoa? Que significa essa coisa, né? Então, não adianta, você tem que usar uma linguagem bem funcional para que todo mundo entenda, né? É lógico, a conversa fraternal a pessoa tem que ter, né? Se ela não tiver pelo menos um pouco de conhecimento do Evangelho de Jesus e não tiver um pouco de conhecimento da doutrina espírita, ele não vai conseguir ter uma conversa fraterna, né? Porque falta para ele o conhecimento necessário, certo? Então, ele vai conversar com o espírito da forma que ele entende, da forma que ele age no dia a dia dele. Então, realmente, para ser um conversador fraterno, né, tem que ter um pouquinho de conhecimento tanto da doutrina espírita, tanto do Evangelho de Jesus. Jamais discutir com o espírito. Né? Isso também é normal acontecer, dependendo da situação. Né? De repente, vem lá o espírito e fala assim, vai, você parece um tonto, você não sabe o que você fala, pensa que eu não sei o que você está fazendo lá na rua. Aí a pessoa está conversando, já fica nervosa. Quem é você para me julgar? Você está aqui para ser ajudado, e não sei o quê. Aí vira uma bagunça só, né? Porque aí o espírito se diverte de barbaridades, né? Então, logicamente, o espírito fala assim, você é bem burro, né? Você nem sabe o que você está fazendo. Fala, realmente você tem condições, realmente ainda falta para mim conhecimento, ainda eu preciso melhorar muito, né? Mas nós poderíamos conversar, você pode me ensinar um pouquinho, você já tem um maior conhecimento que eu, né? Aí você quebra ele, né? Você não dá, bom sim, corda para ele continuar discutindo e brincando com a gente, né? Vocês concordam com isso? Que é bom discutir? Rebater o que o Espírito está falando? Isso pode acontecer. Né? De repente, fala, você é um tonto. Aí você fala, tonto, não, eu não sou tonto, não. Tonto é você que está aqui sofrendo. Né? Pode acontecer isso, pessoal? Não deveria, né? Pode. Já havia acontecido isso aí, né? E realmente o final não é muito legal, não. Bom, é logicamente a argumentação da lógica e do amor, certo? Se você não tem a lógica e não tem amor para dar, é melhor você procurar fazer outra função, né? Não que eu tenha tudo isso aqui, certo? Mas estou lutando para conseguir alguma coisinha. Saber ouvir, atender a reiniciar do espírito, conversar a partir do que o espírito diz, né? E não daquilo que você pensa, né? Não provocar conflitos, né? Que é o tato, né? Quer dizer, você tem que ter esse tato para não fazer a reunião desandar toda porque você não gostou do comportamento do espírito e começa a bater boca com ele, né? Situar o espírito no tempo e no espaço, né? Muitas vezes acontece um irmão desencarnado há 200, 300 anos, né? Então ele está lá atrás ainda, preso àquele tempo, né? Então, com um jeitinho, com coisa, você vai situando ele no tempo, né? Para que ele volte a ter a realidade da vida dele e para que ele possa continuar a caminhada dele, né? Agora, você pode perguntar, nossa, mas fica a gente, sim, 200 anos, 300 anos, parado no tempo? Você acha que acontece isso? No filme do Divaldo mesmo aparece, né? Aquele obsessor que ele tinha, que ele estava há 400 anos, não é? Aí, quando o Divaldo adota aquela criança que era a mãe do espírito, aí ele muda de comportamento e deixa de obsidiar, não é? Ele estava há 400 anos. Aí é um pouquinho diferente, né? Ele
ele sabia da condição dele, só que ele estava sempre atrás do Divaldo para perseguir o Divaldo, né? Aqui, às vezes, acontece que a pessoa fica parada no tempo mesmo, né? Vamos dizer que ele desencarnou há 200 anos, e ele fica parado naquele tempo lá, entendeu? Mas é que ele fosse alguma coisa, nesses 200 anos lá que ele parou, ele continua sendo aquela pessoa, um soldado, ou um escravo, ou um feitor, alguma coisa parecida, certo? Que às vezes aparece a situação do escravo que ainda está preso no tronco, né? Revelar o estado de desencarnado com cuidado, né? Nada desse negócio assim, você não percebeu que você morreu, não? Então tem que ter um certo cuidado para saber lidar com essa situação aí. Muito bem, né? Aí depois que a gente fez tudo isso, né? Atendeu, conversou, conseguiu realmente identificar a situação que o irmão está precisando, né? Conseguiu conversar com ele, ajudar no que ele precisa, né? Então, logicamente, vai acontecer o quê, certo? Aí, passando todo esse tempo de conversação, de esclarecimento, de troca de informações, aí vai se encaminhar para o encerramento do diálogo, né? Proporcionando o afastamento do espírito, né? E como que a gente faz isso? A gente só fala assim, olha aí, irmão, já acabou o papo, você pode ir embora, né? Você já deu seu tempo. É dessa forma que a gente faz? Acho que não, né? Mas eu queria falar mais um minutinho. Não, seu tempo já acabou. Pode ir embora, pode ir embora. Tem que orientar ele, né, Radal, em relação até do desgaste do próprio médium, né, que está ali trabalhando, né? Sim, isso também acontece, Marcelo. Muitas pessoas pensam que o médium está ali e toda a energia que ele despende ali, ele é recarregado automaticamente, né? Isso não acontece na realidade, né? O médium sente o cansaço, sente a dor, e muitas vezes, para ele se refazer realmente, ele vai ter que ter uma boa noite de sono, né? Aí ele vai para casa, tal, lê alguma coisa e vai para a cama e dorme. No outro dia ele vai levantar tranquilo e sereno, né? Não é a resposta assim, automaticamente, né? É lógico que ele não vai sair dali mentalmente perturbado, né? Não é nada disso. Ele vai sentir o corpo físico um pouco cansado. A mente dele vai estar tranquila, serena, feliz, né? Pelo que foi proporcionado ao trabalho. Mas o corpo físico pode sentir, e pode sentir o cansaço, né? E para refazer o cansaço do corpo físico, nada melhor do que o sono físico. Vocês concordam com isso? Acho que sim, acho que é isso aí mesmo, né, que é feito, né? Então, vamos lá, né? Aí diz que ao fazer um espírito se comunicando segundo a intuição que você recebe no momento, certo? Nada daquele negócio de praxe, né? Sempre a mesma teoria, né? Como diz, a conversação também não pode ser sempre a mesma coisa, né? Cada caso é caso, então tem uma variação muito grande de você você conduzir a conversa, né? Não aquela conversa padrão, certo? Tudo padronizado, tudo bonitinho, sempre, toda reunião sempre é a mesma coisa, certo? Depende do espírito, depende da situação, tem que mudar a conversação, né? É lógico que, dependendo do que você foi intuído, é que você vai passar para o irmão que está na hora de se afastar, certo? Então, frase indicativa de despedida, né? Então, mais ou menos parecido assim. Bom, meu irmão querido, então, agora a gente está chegando ao final dessa conversa. Nós lhe agradecemos pela presença, né? E se você se permitir ser conduzido por esse irmão, nós ficamos felizes e pode partir em paz, né?
Aqui, quando realmente não tem situação, você fala, não, realmente, aí você proporciona a indução ao sono, ou o passe magnético, e pedindo ajuda da espiritualidade para que envolva essa criatura, né? E vai, assim, levemente, fazendo com que ele vai adormecendo, para que ele possa ser realmente conduzido para um lugar melhor, né? Essa indução ao sono geralmente se usa muito quando uma pessoa morreu de alguma situação traumática, tipo um acidente. Muitas vezes situação. A gente tem que tomar cuidado também, né? Porque de repente o espírito acorda de uma situação, ele está tudo meio perdido na ideia deles, né? Aí de repente você fala assim, bom, vamos envolver você, ou você vai dormir. Ele fala assim, vou dormir de novo? Eu acabei de acordar. A gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Que às vezes a necessidade do espírito, faz tanto tempo que ele está dormindo, né? Ele acorda, aí de repente se faz ele dormir de novo, né? Então, cada situação é um caso que há irmão realmente que vem perambulando, caminhando, sem saber onde está, né? Às vezes sofreu um acidente, às vezes realmente é um irmão que mora na rua, alguma coisa, né? Ou às vezes a pessoa está lá na cama do hospital, lá aparentemente acordada, mas na verdade o corpo físico já foi embora, né? Então, nesses casos, a gente induz ao sono para que depois, quando ele acordar, ele possa ser atendido de uma melhor forma possível pelos irmãos espirituais. E, logicamente, tem situações que nós pedimos aos amigos espirituais para que encaminhem, né? Porque nós não conseguimos encaminhar. Então, eu falo assim, a gente pede para eles encaminharem aquele irmão, né? Aí vai a emissão de uma prece, né? Todas essas coisas. Às vezes o irmão que não quer ir, né? Então, assim, ele quer ganhar tempo ou algum outro motivo. Então, você tem que colocar ele a par ou porque ele tem que se afastar, né? Aí que o Marcelo falou, né? Desgaste médio e a consequente sobrecarga mental, certo? Dependendo do tipo de espírito que está ali, ou dando passividade, realmente, mentalmente e fisicamente, o desgaste realmente é bem grande. A necessidade de outros espíritos se comunicarem, né? Que ele não é só ele que está ali presente, né? Então, tem outros irmãos também que estão ali esperando para comunicar, né? O tempo se esgotou, outras oportunidades também surgirão, né? Também tem a situação no caso que a Sueli falou, né? Que há várias comunicações simultâneas, né? É que, na verdade, quando nós estamos conversando, né, com um irmão ali presente, há inúmeros outros com necessidades aparentemente iguais ouvindo, seja ali próprio na casa espírita, ou seja na rua, ou seja em um outro local qualquer distante. Essa conversa, essa orientação vai chegar até esses irmãos que estão em outros locais, seja onde eles estiverem, a espiritualidade sabe, né? Então, essa comunicação, essa conversa, esse sentimento vai chegar ou na rua, ou lá na China, ou lá na Lua, aonde for necessário, isso vai chegar. A espiritualidade faz chegar até lá. Como já foi falado que em outras aulas, que tem vários aparelhos, né? E através dos aparelhos, essas comunicações chegam onde é necessário. Então, quando se está conversando com um, há inúmeros outros com a mesma situação, aparentemente iguais, também estão se aproveitando, também estão escutando e também estão sendo ajudados, né? Por isso que não é necessário, sim, nada contra, também não criticando, cada um trabalha conforme a sua necessidade, né? Mas por isso que não há essa necessidade de atender
quantidade de espírito. Nossa, hoje teve 20 irmãos que aqui deram comunicação, né? Às vezes é melhor você dar comunicação para 6, 7, 8, 10, com mais qualidade, do que dar com 20, que ninguém aproveita muita coisa, né? É aquela coisa lá daquele desenho do Martins Peralva, do pavilhão, os que estão no centro e os que estão também ali numa outra dependência da própria reunião mediúnica escutando, não tem? Tem. Quer dizer, sempre tem ali, ele está na própria reunião mediúnica, tem um grupo ali que, com as mesmas situações, está escutando, né? Isso acontece. Alguém quer falar alguma coisa? Não, então, eu não concordo. Pode falar. Não, pode falar, Sueli. Então, eu não concordo com o médium, um falando aqui, outro aqui, outro aqui. A sessão mediúnica, a gente aprende muito com cada pessoa que vem ali. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, fica um ambiente muito atrapalhado, gente. Não concordo com isso, mas às vezes é difícil você falar essas coisas. Depende do centro, depende de quem dirige o centro. Que nem você falou, Radal, depende do centro, mas fica uma coisa perturbada. Um mercado de peixe. Isso, exatamente, Eu já participei de reunião desse jeito aí, realmente é meio difícil. Você quer um falatório tanto, você não sabe nem aonde você vai fixar seu pensamento para poder ajudar. Né? Para poder ajudar. Eu imagino que para sustentar é algo muito difícil e também não tem um aproveitamento, né, na questão do aprendizado para a equipe encarnada, não tem aproveitamento nenhum. Não tem, não. O seu neném, não tem. Acaba sendo um trabalho de produção só. Tem produção. De produção. Quantidade, né? E não a qualidade, né? Que ajuda todo mundo. Sim. E também já ouvi em um caso que eu fui para aprender, né? Que assim, tal médium é especialista em dar passividade para suicida, né? Quer dizer, a pessoa só dá passividade para suicida, né? É um negócio meio estranho, né? Porque o médium, né, ele está aberto para dar passividade a inúmeros irmãos, né? E não somente para uma categoria de espírito, né? Lógico que tem os médicos que têm, devido à condição ou física ou alguma outra coisa, que dá só a comunicação para irmãos que desencarnou, irmãos mais maleados, vamos dizer, para a conversação. E alguns outros mais preparados para comunicações, já além dessas comunicações mais maleáveis, comunicações mais de espírito mais endurecidos, vamos dizer dessa forma, né? Mas não tem um médico assim, especialista em dar comunicação só para um tipo de espírito, né? Ou suicida, ou obsessor. Não, eu só dou passividade para espírito obsessor, né? O médico está aberto para dar comunicação para vários irmãos que necessitam, independentemente da categoria dele, né? Bom, você lembra aquelas palavras lá no começo lá da água lá que bebei lá? Então é o seguinte, as palavras do apóstolo João, né, que iniciam esse roteiro, abrangem igualmente o diálogo com os espíritos, que comunicam numa reunião mediúnica. Essa tarefa espírita nos faz conhecer de perto os sofrimentos que acompanham os espíritos no além-túmulo, em razão do mau uso do livre-arbítrio. São lições vivas que proporcionam profundas reflexões, porque tanto eles quanto nós somos almas sedentas da água da vida. Emmanuel nos aconselha assim: se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergue inimigo no semelhante de atendimento imperfeito,
Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerá muitas vezes na aflição e desânimo. Não te perturbes, porém, recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulados nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Bem, ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe a algema e nos abre portas renovadoras. Jesus, reserva-te os braços abertos. Vem e atende ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste desejos de serviço, que o Mestre sempre foi avignado, misericordioso para contigo. Mas não te esqueça de que as circunstâncias se modificam com as horas, de que nem todos os dias são iguais. É isso aí, pessoal. Na próxima semana começa o curso de formação de monitores dirigentes. Vocês compreenderam a situação da responsabilidade de um trabalho mediúnico, de uma pessoa para dirigir, conversar, para dar passividade, para sustentar? Ou vocês têm alguma dúvida? Ou vocês querem perguntar alguma coisa, colocar alguma situação? Podem falar à vontade. Senhor, pode falar, quem falou aí, pode falar primeiro. Então, para mim, está tudo certo. As minhas dúvidas já tirei, então está tudo bem. Que ótimo. Eu estou cheio de dúvidas. Não, das aulas, a dúvida que eu tinha. Legal. Tá legal. Fala, Marcelo. Então, eu falo como alguém que está estudando e realmente nunca participei de uma reunião, né? Mas a gente vê que assim a responsabilidade é enorme de quem está lá faz parte da equipe, né? Que está lá na reunião. E cada integrante tem um papel extremamente importante e responsável para que aconteça a reunião da melhor forma possível e que os objetivos sejam alcançados, né? O para quê, o porquê existe a reunião mediúnica. Exatamente. Exato. Não há ninguém mais ou menos importante, são todos iguais, né? Não importa se a pessoa está sustentando, está dando passividade, está dirigindo, está conversando. A função são todas importantes. Não há ninguém melhor, ninguém pior, né? Alguém queria falar alguma coisa aí? Ninguém? Olha o povo sabido. Eu queria tirar as dúvidas e ninguém fala nada. Acho que é mais dúvidas e dúvidas. Fala, Isabel. Eu só fico cada vez mais preocupada, digamos assim, com o número de informações que vão chegando e né, santa ignorância, né? Acho que é melhor não saber, porque né, quanto mais sabe, mais responsável você fica e você tem que fazer alguma coisa, né? Isabel, mas como você assim, se a gente não busca saber as coisas, a gente vai ficando sempre para trás. É lógico que a gente vai buscando saber, conhecer, a responsabilidade vai aumentando, mas a tendência também é que a gente vai evoluindo, vai crescendo, né? Agora, se a gente fala assim, não quero saber, não quero escutar, não quero fazer nada, a gente vai ficando para trás, né? Então, a gente vai continuar convivendo no mesmo mundo que a gente está convivendo agora. Se a gente quer melhorar o mundo, a gente tem que ir para frente. Não é isso? Coisa, né? Então, eu não tenho medo de buscar conhecimento, certo?
não podemos Com parar no certeza. caminho. Né? Ah, não adianta, Isabel, mesmo que a gente fuja, chega até a gente. Pois Mas eu é, concordo com você, a ignorância é abençoada. felizes, né? Os ignorantes. Ai, meu Deus. Bom, pessoal, é o seguinte, semana que vem começa o curso de dirigentes e monitores, certo? Teria que ter seis aulas, 7 aulas, mas a gente vai fazer o possível, né? Eu, a Nessione e a Cris, a gente vai fazer o possível para dar em 3 aulas, né? Dia 20, né? Dia 27 e dia 10 do 6. A gente vê se consegue fechar essas aulas de monitor, dirigente, nessas 3 aulas, né? Aí sobraria o dia 17 do 6, o 24 do 6 e o 1 do 7. E sobrariam para vocês montarem uma aula, que nem a Fernanda. A Fernanda já se colocou à disposição, já poderia fazer 17, né, Fernanda? Pode ser, Randall. Dia Então, 17 do quê? 17 do 6. Você tem bastante tá. tempo para apresentar. Ah, tudo bem. Mas você sabe que você vai fazer tudo que foi feito, que a Luciana faz, que eu fiz hoje aqui, você vai fazer tudo. Você vai comandar tudo. Tudo bem. Ah, Tudo bem? tudo bem. A A Cris gente está aí te tem. ajuda. Tá bom. Quem mais? Marcelo, né, Marcelo? Pode escalar aí, pode me escalar aí. Então, você faria no 24 ou 6. Você já tem ideia do que você faria? Não, mas eu mando. Eu vou dar uma pesquisada aqui e mando para a Cris aí no meio da semana. Pode ser, Cris? Sobra um dia. Quem se habilita aí? A Isabel Torres, não sei por que ela não entrou. Então, ela achei que estava fechado. Ó. Mas talvez ela se interessasse também. Né? Ela não respondeu também a mensagem que eu enviei. Estranho que ela nem se manifestou, né? Geralmente ela comunica quando ela não vem, né? Fico preocupada aqui. Ela não falta, vê o né? WhatsApp desde 1h da tarde. Ué, será que a boca dela ainda não melhorou? Eu mandei no pessoal dela, perguntando se estava tudo bem. Por enquanto, ela não Estranho, respondeu. né? Ela normalmente não falta, né? Realmente está meio estranho a falta dela sem comunicação, né? Pois é. Então, Está sentindo a falta dela. Então, vamos deixar em aberto essa última aula, dia 1 do 7. Aí, se a Isabel se colocar à disposição, tudo bem. Senão... Mas tem mais alguém que está... Se alguém quiser também fazer, pode... A Rosana tinha comentado, não tinha, de fazer com a Isabel da glândula pineal a semana passada? Mas aí precisaria conversar com ela, né, para ver se ela quer mesmo fazer. Eu não quero fazer sozinha, que eu não sou muito boa para falar assim, não. Eu também não sou, eu estou aqui falando. Randall, é tema relacionado ao nosso estudo, né? Mediunidade. Mediunidade, né? Tem que ser sobre isso aí, né? Perispírito, pineal, saúde mental, tudo que esteja envolvido com a parte mediúnica, né? Okay. Paula, Cláudia, ninguém. Bom, então, vou deixar em aberto. Aí, depois entra em contato com a Isabel faz com a Rosana, então. É que mais para o final do ano também tem se não der para fazer agora, eu acho que tem uns diazinhos, eu estou sem o programa aqui agora, mas se não der para fazer agora, mais para frente, dá para fazer também, se eu não estou enganada. Não tem umas aulas de tema livre? Eu tenho interesse em fazer, mas assim, deixa esse para ver se a Bel faz assim, tudo, porque eu queria, agora eu não vou, apesar que julho até daria tempo, mas eu prefiro deixar mais para o fim do ano, que eu gosto muito dessa parte de obsessão, desobsessão, essa parte que a gente fala bastante. Eu me interesso muito por essas coisas. Aí, talvez eu pudesse pesquisar, mas deixar essa vaga aí, mas ver se a Isabel faz com a Rosana. Eu gostaria talvez de fazer esse tema. Tá certo, Paulo. Então, diz que a aula vai até... Depois vai ter mais, né? Vai ter mais.
A gente Aqui pode vai ter- 2 de dezembro, 9 de dezembro, achei o programa aqui. Tem uns atendimento fraterno, mas a gente consegue. A gente dá uma juntada em umas aulas aqui e deixa à disposição para você fazer uma aula. É. Então, tanto certo. Bom, pessoal, alguma coisa, alguma pergunta? Vocês querem dar alguma orientação para mim, para nós, para a gente melhorar um pouquinho? Na aula, na forma de falar, na forma de expor, né? Todas essas coisas. Aproveita que está no virtual, gente. Presencial pode falar, não. Senão a gente fica magoado. Presencial, a gente sai no tapa. Você fica magoado, tudo melindroso. Hein, Radal? Acho que tanto você quanto a Neucione são bem claros quando vocês explicam. Não tem dificuldade, não. Tá bom. Bom, então, tem que estudar, né? Assim, não pode ficar só no slide aí, né? Tem que aprofundar em casa, senão não vai também. E falta a questão do exercício prático, né? Exato. Que não estão fazendo e dificulta um pouquinho o aprendizado, né? O aprendizado. Nós estamos lutando, né, para que haja a possibilidade de, pelo menos 1 ou 2 vezes, fazer a prática na quarta-feira, né? E se vocês quiserem, né? Mas depende da diretoria aprovar, né? De acordo com a legislação, mas vamos ver. Quem sabe? Aí, se houver aprovação e houver a possibilidade, aí, né, se for 1 ou 2 vezes por mês, a gente faz só prática, né? Vai lá só fazer a prática. Sim. É lógico que vai ter que recordar tudo o negócio de passeio, né? A percepção, a aproximação, essas coisas que vocês já esqueceram tudo, né? A gente fez só uma aula, se eu não me engano. Uma aula ou 2, aí já parou tudo o ano passado. Então, tudo isso vai ter que ser revisado, né? Então, tá bom, pessoal. Se ninguém tem mais nada para falar, então, como diria outro, assim, se não tem nada mais para falar, se calem, que agora vai ser a vibração. Fechemos os nossos olhos e elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso querido Mestre, e com o coração cheio de esperança e amor, roguemos pela paz na terra. Vibremos por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de fragilidade, vivendo em campos de refugiados, em países que não respeitam os direitos dos indivíduos. Peçamos a Deus que os conforte com a esperança. Vibremos por todos os governantes para que se disponham a fazer todo o bem que o cargo lhes possibilita, diminuindo assim o sofrimento de seus governados. Vibremos pela saúde do planeta e pela saúde de todos os seus habitantes, que a semente da responsabilidade e respeito ao próximo na execução das tarefas do dia a dia sempre esteja presente. Vibremos muita confiança e muita fé para todos os enfermos, que Jesus derrame bênçãos de consolo, de força e esperança sobre todos eles. Vibremos pelas famílias, principalmente as mais desestruturadas, que nosso Pai Celeste coloque sementes de amor, responsabilidade e gratidão em cada membro familiar. Vibremos pelas crianças e adolescentes, para que tenham sempre um coração generoso a guiá-las pelos caminhos da vida. Vibremos pelos idosos, para que encontrem amparo e carinho nas famílias, nos lares comunitários, onde possam viver seus dias envoltos em acolhimento e dignidade. Vibremos por todas as casas de oração, que continuem sendo um posto de socorro nas aflições e também um altar de agradecimento. Vibremos por cada um de nós, para que nosso querido Jesus nos fortaleça na caminhada do estudo e no desejo de sermos melhores a cada dia. Que Deus ampare a todos os desencarnados que ainda se encontram perdidos em sua nova morada. Que os bons espíritos possam despertá-los para sua nova condição com muita paciência e empenho.
E assim agradecemos ao alto por mais esta oportunidade de estudo e de vida, e rogamos a sua bênção, que esteja sempre conosco, que assim seja. Então, eu vou ler aqui a poesia de Fernando Pessoa, chama Ave Maria. Ave Maria, tão pura, Virgem nunca maculada, ouvide a prece tirada no meu peito da amargura. Vós que sois cheias de graça, escutai minha oração, conduzi-me pela mão por esta vida que passa. O Senhor, que é vosso Filho, que seja sempre conosco, assim como é convosco eternamente o seu brilho. Bendita sois vós, Maria, entre as mulheres da terra, e vossa alma só encerra doce imagem de alegria. Mais radiante do que a luz, e bendito, ó Santa Mãe, é o fruto que provém do vosso ventre, Jesus. Ditosa Santa Maria, vós que sois a mãe de Deus, e que morais lá nos céus, orai por nós cada dia. Rogai por nós, pecadores, ao vosso Filho Jesus, que por nós morreu na cruz e que sofreu tantas dores. Rogai agora, ó Mãe querida, e, quando quiser a sorte, na hora da nossa morte, quando nos fugir a vida. Ave Maria tão pura, Virgem nunca maculada, ouvide a prece tirada no meu peito de amargura. E assim encerramos a reunião dessa noite. Uma boa semana para todos. Que assim seja. Bonita oração, dona Bel. Fernando Pessoa. Linda, né? Ou para hoje, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, em homenagem a ela. Então, tá bom, pessoal. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tem a escala, né? A escala. Vamos fazer a escala antes de vocês. Boa noite. Um papo A genial. Seara dos Médiuns. Quem que faz? Eu posso fazer. Acho que é melhor você sortear, viu, Cristina? A Paula já falou que pode fazer. Você A Paula pega os faz. A prece inicial. Eu posso fazer, se vocês quiserem. Cláudia. Eu posso fazer, faço. A prece inicial, eu faço. Evangelho. Pode me escalar aí, Cris. Marcelo. Vibrações. Vamos, gente. Vamos, povo. Põe a Isabel na vibração. Rosana, faz a vibração. Eu prefiro fazer a prece final. Tá bom. E a vibração? Isabel, se a Isabel não vai, a Isabel já fez hoje, né? Não, é. Não, então, mas a Isabel... Deixa a A Isabel Isabel antes. Torres? Isabel da Torre. Eu vou colocar a Isabel, então. eu acho que ela faz numa boa, ela também sempre se oferece, acho que não vai ter problema, não. Ah, sim. Tá, Né? ok, então. Obrigada. Então, obrigado a todos. Tchau, tchau. E Bom até a descanso. Eu que próxima. agradeço. Obrigado, pessoal.